Bom dia. A nossa aula será sobre transformações químicas. É a professora Neuriane da disciplina de Ciências. Mas o que são transformações químicas, né? Transformação química ou reação química é quando eu tenho uma substância que ela irá unir-se para dar origem a uma nova substância, tá? Nas reações químicas, eu tenho os reagentes e tenho os produtos. Quem são os reagentes? São as substâncias que irão serem utilizadas no início, né? E o resultado dessa mistura é chamada de resultante ou de produtos, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, para vocês. Primeiro, aqui eu tenho uma corrente, né, que ela ficou exposta ao ambiente e deu origem à ferrugem, tá? No caso aqui da banana, ela também, né, foi exposta ao oxigênio e ela, né, transformou nessa nova, deu origem a uma nova substância. E aqui eu tenho um pedaço de bolo, sendo que no caso desse bolo eu tenho diversos materiais, né, diversos ingredientes, ovos, leite, fermento, trigo, e aí no final resultará nesse bolo. Como é que eu posso identificar uma transformação química, né? Essa transformação química eu posso identificar se ocorrer mudança de cor, né? Todos vocês já viram um prego, vocês sabem qual era a cor, né, desse prego, tá? Ele é cinza e aí ele foi exposto ao ambiente e, né, deu origem a essa ferrugem, tá? Então, através da mudança de cor, através da formação de chama, né? Aqui nesse caso nós temos uma queima, né? Uma combustão, através da variação de temperatura, né? Onde está ocorrendo aqui a liberação, né, de calor, através da libertação de um gás, nós podemos observar quando a mãe, né, ou o pai, ele faz ali a massa de um pão, ou então através do bicarbonato de sódio, tá? Através da formação de um sólido e também através da libertação de cheiro, né? Quando está sendo feito um bolo, quando está assando uma carne, quando está assando um frango. Então, essas são algumas das formas de identificar uma transformação química. Algumas evidências das transformações químicas, elas podem ocorrer de forma espontânea ou não, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um carro novo, né? Que com o passar do tempo, ele ficou, né, num ambiente e aí ocorreram, né, essas transformações aqui que deram origem a ferrugem, tá? Então, esse é um exemplo de transformação química que ocorreu de forma espontânea. Um outro exemplo de transformação química que ocorreu de forma espontânea, né? Vocês podem verificar no caso uma maçã, né? Quando vocês pegam uma maçã em casa e vocês cortam essa maçã, a maçã ela vai ficar desse jeito aqui, clarinha? Não, né? Com um tempinho vocês vão verificar que essa parte, né, que ficou exposta, né, no ambiente, ela vai ficar escura, tá? Então, esse escurecimento aqui que ocorre na maçã, que também ocorre com a batata, né? É um exemplo de transformação química espontânea e ela pode ser cessada se de repente, né, for pingado gotas de limão. Então, o limão vai fazer com que pare, né, de ocorrer esse escurecimento sobre a maçã, tá? E no caso aqui, o que é combustão, né? A combustão é o ato de queimar ou pegar fogo, né? A reação para a formação da chama é denominada combustão, em que há liberação de grande quantidade de energia
Para que ela ocorra, são necessários um combustível, que é um material inflamável, e um comburente, que é o reagente com o combustível. Então, aqui tem alguns exemplos, né, que estão ocorrendo a combustão, né, que eu falei para vocês que é o ato de queimar ou pegar fogo. Para que ocorra essa combustão, eu tenho que ter um combustível e eu tenho que ter um comburente, né? Então, um combustível aqui, no caso, eu tenho a madeira, eu tenho o álcool, eu tenho a gasolina, né? E aí, como comburente, eu tenho o oxigênio, tá? Transformações químicas na cozinha. Trazendo essas reações químicas para o nosso dia a dia, nós temos o quê? Nós temos aqui dois exemplos, tá? Primeiro exemplo, eu tenho quando eu vou fazer um bolo, né? Onde eu tenho que utilizar diversos materiais, né? Como eu citei para vocês lá no início, eu tenho ovos, eu tenho leite, eu tenho fermento, eu tenho trigo, né? E a junção de todos esses elementos dará origem ao bolo. Sendo que quando você prova o bolo, você não sente, tem o ovo, eu sei que tem o sabor de ovo, tem o sabor do leite, tem o sabor do fermento, tem o sabor do trigo, não. Todas essas substâncias, elas foram misturadas e deram origem ao bolo, né? No caso aqui dessa carne, eu tenho a aplicação, né, de uma combustão, que nós acabamos de ver, que é o ato de queimar ou pegar fogo, né? Ele vai dar origem a uma cor diferente para essa carne, a um sabor diferente para essa carne, né? Que foram características que nós vimos como forma de identificar quando está ocorrendo uma reação química, não é? Através do odor, através do sabor, não é? Através da cor, tá? Então, esses são alguns exemplos de transformações químicas que ocorrem na cozinha. Transformações químicas e os seres vivos. Nessa primeira imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo um menino comendo um hambúrguer. Então, esse ato de comer é um processo químico que ocorre no nosso organismo, né? Ele vai liberar energia para que eu consiga, né, realizar as minhas atividades do dia a dia, né? Então, uma pessoa que não consegue se alimentar da forma correta, ele não vai ter energia para poder, né, realizar uma atividade física, por exemplo. Eu não tenho energia para limpar uma casa, não é? Eu não tenho energia para estudar, tá? Então, a digestão, a respiração, né, o metabolismo são exemplos de reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo. Nessa segunda imagem, eu estou mostrando para vocês um processo de fotossíntese, né? Onde uma planta, para que ela consiga a energia necessária para realizar as suas atividades, ela vai ter que realizar o processo de fotossíntese, né? Essa fotossíntese, ela será realizada através da água, dos sais minerais, da energia solar, né? Com isso, a planta vai conseguir gerar o seu alimento. Então, por isso dizemos que as plantas são organismos autótrofos. Elas são capazes de sintetizar o seu próprio alimento, tá? Então, esses são os dois exemplos de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos. E com isso, eu finalizo o conteúdo sobre transformações químicas com a seguinte mensagem: uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Então, eu espero que todos, né, aproveitem, realizem a leitura do livro didático de ciências que todos os alunos possuem. Não percam, né, esse momento de adquirir mais conhecimento na vida de vocês. Revisem todo o conteúdo através de leituras, através de vídeos, através dos slides, tá bom?
Com isso, eu desejo a todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.